Hi everyone! Sejam todos muito bem-vindos! E neste vídeo eu vou falar sobre o processo da fala, como chegar à fluência mais rápido. E aí você me pergunta, tem como falar inglês mais rápido? E eu te respondo, sim, tem como. Eu sou o professor Fábio Camargo e neste vídeo eu vou lhe contar como falar inglês mais rápido. E eu posso lhe dizer isso principalmente porque durante muitos anos eu estudei inglês. E na verdade, eu queria falar inglês, mas eu passei por todos os problemas que você hoje passa. Eu tentando aprender inglês e tive as dificuldades que, procurando aprender, eu ouvia muitas pessoas falarem: aprenda com música, aprenda ouvindo, aprenda lendo. E nenhuma dessas coisas funcionaram para mim. E nessa tentativa, eu passei por esses problemas todos. Eu não conseguia falar. Eu entendia muito bem, mas eu não conseguia falar. Eu conseguia ler, mas eu não conseguia entender. Então todos esses problemas, que eu tenho certeza que muita gente passa, e você também pode estar passando, eu já passei. Só que eu encontrei uma maneira de aprender mais rápido. E quando eu aprendi, então eu pensei, por que não montar um método? Por que não fazer um método para que as pessoas cheguem ao inglês mais rápido, sem passar por tudo isso que eu passei? E foi isso que aconteceu. Durante muito tempo, depois de estudar muito tempo inglês, eu fui trabalhar com os estrangeiros. E durante mais de 10 anos eu trabalhei com eles, em diversos países. E aí eu pude ver a diferença do inglês, a diferença de sotaque, eu pude ver quanta coisa que eu estava aprendendo que era desnecessário e que eu poderia ter aprendido mais rápido. Foi aí que eu pensei, eu poderia montar um método que pudesse pular tudo isso. Um método que levasse o aluno direto à fluência, direto ao que interessa. Então foi aí que eu montei o método Agora Eu Falo Inglês. Exatamente por causa disso. Porque agora eu falo inglês. E aí eu consegui, juntando todas estas partes, eu consegui então entender como que funciona esse método. E na verdade, depois eu comecei a estudar, eu comecei a procurar mais ainda sobre a língua, comecei a estudar sobre a nossa língua própria, comecei a estudar sobre o inglês, a língua inglesa. E aí eu descobri também que um psicólogo chamado Chris Lonsdale, ele queria na verdade desenvolver um método que pudesse aprender mais rápido as coisas, ter um aprendizado mais rápido. Foi então que ele viajou para a China, decidiu que iria aprender chinês em 2 anos. Foi então que ele foi aplicar esse método que ele já vinha desenvolvendo. Então, para sua surpresa, ele começou a falar em chinês em apenas 6 meses, aplicando o método que ele desenvolveu para um aprendizado mais rápido. E é exatamente esse método que eu apliquei durante muito tempo para desenvolver o meu método chamado Agora Eu Falo Inglês. E depois eu fui perceber como que as pessoas aprendem a falar. E não é só no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou em qualquer outro lugar, qualquer outro país. Eu comecei a entender, eu comecei a observar que a maneira de aprender a falar é o mesmo. A maneira de aprender a falar é o mesmo em todos os países. E como que é esta maneira de aprender a falar? Na verdade, tudo aquilo que falam, que é para você estudar 10 minutos por dia, que é para você estudar 1 hora por dia, que é para você agora só falar a língua, que é para você ir para o país e lá você vai aprender. Mas nada disso funcionou. Porque tinha que haver uma sincronização, tinha que haver um começo e um crescimento. Então eu observei exatamente nas crianças. Você já observou? Você já parou para pensar como que você, quando é criança, aprende a falar? Será que você tirava 10 minutos por dia para estudar? Será que você tirava 1 hora por dia para estudar a língua que você estava aprendendo? Será que você anotava as coisas que você tinha dificuldade? Claro que não. Mas você aprendeu a falar. E todos aprendem. E qual é então essa maneira? E qual é esse método então? É da seguinte maneira: repetição e referência real. Esse é o começo. Repetição e referência real. Por quê?
Porque você precisa repetir aquilo que você está ouvindo. E aquilo precisa ter uma referência sobre aquilo que você está falando, para que você possa então começar o aprendizado. E aí, eu observei uma outra coisa. Neste princípio, você primeiro começa a ouvir as palavras. Primeiro você começa a ouvir. Depois você vai entender aquilo que você está ouvindo. E então você começa a reproduzir. E nesta reprodução, você vai observar que aquilo que você está dizendo começa a fazer sentido. Então você começa a aprender a falar. E esse aprendizado, ele vem de uma palavra, e depois somado mais uma palavra, e assim que você vai começando a falar de pouco a pouco. Essas coisas que falam assim, você sabe como diz, eu quero tomar água? Você sabe como diz, você sabe onde fica tal coisa? Essas coisas não faz você aprender a falar a língua, porque você aprende a falar uma frase, você aprende a falar frases, mas é preciso que você aprenda a construir uma frase, é preciso que você aprenda a montar uma frase. E nesse sentido, eu montei esse método para que haja um crescimento, porque você vai começando a falar as coisas mais interessantes, você vai começando a falar e vai começando a montar, e quando você vai observar, você já está falando e você nem percebe. E assim com qualquer língua. No meu caso, com o inglês. Inclusive, tem muitas coisas interessantes sobre a nossa língua que nos dificulta também a falar o inglês. Porque há uma divergência entre aquilo que nós falamos e aquilo que o inglês fala. Porque nós colocamos palavras para tudo, mas o inglês, ele dá sentido às coisas. Então, neste método, eu também observei que não é necessário escrever nada, não é necessário você anotar, porque qualquer pessoa aprende a falar e não anota nada. Na verdade, você começa a aprender a falar, você começa a fluir falando no seu idioma, e você só vai aprender a ler e escrever quando você vai para a escola. Ninguém aprende a ler e escrever antes de ir para a escola, mas aprende a falar. Todos já vão para a escola falando. E é exatamente isso o meu método. No meu método, ninguém escreve nada, ninguém anota nada, não se faz exercício nenhum, porque isso não faz com que você fale. Para que você aprenda a falar, é necessário que você ouça, é necessário que você entenda, e aí então você comece a repetir, você começa a reproduzir. Outra coisa muito interessante é que para você aprender uma língua, é necessário que você entenda que você precise achar ou acreditar que aquela é a sua única língua. Porque muitas vezes a pessoa fala, você tem que estudar uma vez por semana, você tem que estudar 1 hora por dia, 10 minutos por dia, fazendo com que você fale aquilo, tenha contato com aquela língua. Mas na verdade, você precisa imergir naquela língua que você está aprendendo. No nosso caso, o inglês. Você precisa começar a falar tudo em inglês.